Boa tarde, apaixonados por viagens. Vamos falar de como economizar na sua hospedagem, sem perder o conforto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Que alegria receber vocês aqui no lunchtime, nosso horário de almoço. A gente tá falando de sonhos de viagem na hora do almoço, aproveitando toda a oportunidade. Sejam bem-vindos, boa tarde. Compartilhe a live aí no aviãozinho com seus amigos, com a pessoa que vai viajar com você. Já tem gente aqui colocando os destinos de viagem em Portugal. Ai, que delícia, esse país é maravilhoso. Tô ansiosa para voltar. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Coloquem aqui o destino que vocês querem conhecer, porque isso pode até me inspirar aqui na hora de dar exemplos para vocês. Chile, olha só. Vou fazer uma live do Chile, viu, Débora? Olá, gente, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de como economizar na hospedagem sem perder o conforto, né, gente? É o que a gente quer, a gente não quer viajar para poder passar perrengue, né? Então a gente quer economizar. Então vamos lá falar desse assunto tão interessante. Coloquem aqui as dúvidas de vocês, os sonhos de viagem, para a gente ter um bate-papo bem legal. E eu sempre aproveito esse momento do almoço, um horário assim mais rapidinho para a gente falar mais diretamente sobre o assunto, para inspirar vocês e já dar estratégias para vocês viajarem. Então compartilhem aí com os amigos de vocês que também querem viajar, que são apaixonados por viagens. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos deixar o pessoal ir entrando, a gente vai conversando, falando. Deixa eu ajeitar aqui meu mapa mental para não esquecer de nada importante. Então vamos lá. Normalmente, quando a gente fala com as pessoas de economia, né, em viagem, a pessoa logo vem na mente dela assim: eu vou economizar, mas a minha viagem vai ser um perrengue, eu não vou ficar num hotel bom, eu vou passar aperto, né, não vai ser uma viagem de qualidade. Normalmente as pessoas, quando falam de economia, às vezes elas já fazem logo essa relação de que vão perder a qualidade. Mas, na verdade, a gente vai falar aqui exatamente do contrário. Como manter a qualidade, como ter uma hospedagem confortável e com economia na sua viagem. Gente, isso vale para todo tipo de viagem. A viagem dos sonhos, aquela viagem que você sonha fazer na sua vida e que você vai tirar da gaveta. Viagens menores que você faz, às vezes, perto da sua casa. Viagens que você faz aqui no Brasil. Inclusive, viagens a trabalho, que pode ser que você tenha que fazer algumas viagens a trabalho. Você vai poder utilizar essas estratégias que eu ensino aqui, ensino também no meu curso, para qualquer viagem que você fazer, né? Qualquer viagem que você planeja. Tocou. Gente, então essas estratégias você vai poder utilizar em qualquer momento da sua viagem, da sua vida, né? Em qualquer viagem que você for fazer. Essas estratégias e os insights que eu vou dar aqui para vocês. Eu aplico em viagens internacionais, aplico em viagens nacionais, aplico em viagens a trabalho, né? Então o conceito é o mesmo, né? Que vocês vão pensar a partir de agora. Como eu disse, economia pode rimar sim com conforto, embora não rime, né? A palavra não rime, mas você pode aliar as duas coisas sim na sua viagem, né? Você, às vezes, como eu disse, você pensa assim: uma viagem com economia, se eu for hospedar, né, de forma econômica, eu tô sendo um mochileiro, né? Eu tô viajando aí, não tô ficando num lugar confortável, num lugar seguro, numa boa localização e assim por diante. Então, não é nada disso, né? E outra coisa que eu vejo muitas pessoas também fazendo, já aconteceu isso comigo várias vezes, inclusive na última viagem que eu fiz a passeio, eu utilizo muito sim, tá? O Booking é uma das estratégias que eu uso, viu, Duda? Mas aí o que acontece? Até numa das últimas viagens que eu fiz, naquela última viagem que eu fiz pro sul, eu observei isso. Eu tenho certeza que vocês já se hospedaram num lugar aí, em alguma viagem, e você não aproveitou tudo que tinha disponível naquela hospedagem. Que aí você às vezes tá passando ali, tá fazendo check-out já para sair daquele hotel, e aí você pensa: puxa vida, tinha uma área de lazer, eu não utilizei. Tinha uma piscina ali, eu não fui. Às vezes tinha uma área de jogos, eu não fui. Às vezes tinha uma área ali para criança e eu não levei minha criança.
ou não aproveitei aquela alimentação que estava incluída no meu pacote, né? Então existem essas duas situações, da pessoa às vezes pagar mais por uma hospedagem, ela não vai aproveitar, ou seja, ela tá jogando dinheiro fora, e também ela achar que se ela for, né, ter uma hospedagem mais econômica, ela tá perdendo conforto. Então a gente vai desmistificar isso tudo hoje aqui nesse bate-papo rapidinho aqui da hora do almoço. Então a gente vai falar de otimizar custos, saber escolher a sua hospedagem e também o que é conforto para você. Né? Além da gente falar de pesquisas que a gente pode realizar, de como selecionar boas opções para a sua hospedagem. Então, gente, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o que é conforto para mim? Eu vou dar um exemplo aqui de uma viagem que a gente fez para a Flórida, né? A gente foi, no mesmo ano, a gente fez 2 viagens para Orlando e Miami. E o que aconteceu nessa viagem? Na primeira viagem, a gente ficou lá em Orlando, num hotel muito simples. Por quê? Qual foi a minha linha de pensamento? Eu vou ficar nesse hotel, né? Vou só descansar à noite, porque a gente vai para os parques durante o dia e eu vou chegar morta mesmo, então não faz diferença eu ter, né? Tá num mega resort, né? Que diferença que faz? E não sei aqui quem já foi para Orlando, para Miami e tal. Orlando tem hospedagens até muito baratas. Tem muita opção de hospedagem. E aí, nessa viagem, a gente ficou nesse hotel super simples. Simples mesmo, gente. Era uma cama confortável com um chuveiro. E assim, ele era bem localizado. Tinha estacionamento para o carro que a gente alugou, né, e tal. E atendeu às nossas expectativas. No ano seguinte, a gente na verdade, a gente entrou lá numa promoção que eles... Sabe aquelas promoções que eles oferecem pra gente, que eles catam a gente assim quando a gente tá numa viagem? Já aconteceu com a gente no Beach Park também. E eles querem te oferecer um plano de hospedagem, aí eles te dão alguma coisa de presente pra você comprar um plano de hospedagem grande lá, né? Como se fosse um investimento imobiliário mesmo. E aí o que acontece? A gente entrou num negócio desse e a gente ganhou uma hospedagem. Eu não lembro direito, eu tenho que perguntar isso pro Jardel porque ele lembra com detalhes. A gente ganhou uma hospedagem para utilizar naquele mesmo ano no hotel que era o Sheraton, lá na Flórida. Gente, o hotel era assim, maravilhoso. O quarto que a gente ficou, na verdade não era o quarto, era uma casa, né? Que a gente tinha nessa casinha. A gente tinha 2 quartos, a gente tinha cozinha, a gente tinha sala. Eu falei, gente, isso aqui tá... Na época, no apartamento que eu morava, eu falava assim, gente, isso aqui tá melhor que o apartamento que a gente mora. E era um hotel, assim, maravilhoso, maravilhoso. Da rede Sheraton, né? Todo mundo conhece essa rede aí, uma rede muito famosa. E a gente tava exatamente no mesmo destino. E aí eu tive esse contraste, porque na primeira viagem, dentro do mesmo ano, a gente ficou num hotel super simples. E na segunda viagem, a gente ficou nesse muito chique. E aí no final eu fiquei pensando assim, gente, que já é uma reflexão para você aí, para todas as suas viagens, nacionais, internacionais e viagens a trabalho. Eu sempre penso no custo-benefício daquela hospedagem, né? Por quê? A gente estava ali num lugar que a gente praticamente não ia usufruir nada do hotel, porque a gente ficava lá no parque da Disney, chegava lá cedinho, voltava muito tarde da noite e voltava assim, completamente esgotado, não tinha energia para mais nada na vida. A gente às vezes a gente já até comia lá, já chegava, né, no hotel, já tinha comido, tomava aquele banho e desmaiava no hotel, né, na cama lá, para no outro dia começar a saga toda de novo, porque quem vai para Orlando é mais ou menos assim, a não ser que intercalhe aí com dias de compras, e na época tava bom de comprar lá, acabou que alguns dias a gente fez isso também. Mas aí eu fiquei analisando a diferença da hospedagem. Para aquele tipo de viagem, qual hospedagem que era necessária, né? Qual investimento era necessário para aquela viagem? Então a gente precisa pensar nisso. Outra reflexão para vocês, e depois nós vamos amarrar todas essas reflexões na questão das estratégias para escolher a viagem. Outra viagem que eu fiz foi para Cancún. E a gente, na época, não sei se vocês lembram, que vendia aquelas viagens que a gente comprava em pacote coletivo, que era compras coletivas. Vocês lembram disso? Quem lembra disso, gente? Que a gente comprava as coisas em compras coletivas. Tinha sites de compras coletivas. Quem lembra, né, dessa fase de compras coletivas?
E aí a gente comprou uma viagem para Cancún, no México. E aí, gente, chegou lá nesse hotel da compra coletiva, era até um hotel assim razoável. E aí eles colocaram a gente num quarto de frente para aquele mar azul que dói até o olho. E assim, a gente abria uma janela e tava aquele mar maravilhoso. Era pertinho do mar, parecia que a gente tava lá dentro do mar, assim. Parecia que a gente tava lá na areia. Só que aí, a hora que eu cheguei naquele quarto, eu olhei e falei assim, gente, esse quarto... Eu fiquei até com medo, porque tenho medo de água, né? Morro de medo de água. Eu vou para as praias e tudo, mas eu morro de medo de andar de barco. Eu morro de medo de pôr o pé na água. Eu morro de medo. Aí, eu tive uma sensação tão grande de insegurança naquele quarto. Eles estavam querendo agradar a gente, deram um quarto, o melhor que tinha no hotel pra gente. Só que eu tive uma sensação de tanta insegurança de ficar hospedada naquele quarto. E eu achei que o quarto não era aconchegante. Era um quarto assim, eu achei ele meio frio, meio sem... Sabe aqueles quartos sem ser aconchegante? Que você entra no lugar e fala assim, não gostei desse lugar aqui. E aí, eu fui lá, conversei com o Jardim, falei assim, vamos pedir pra gente trocar de quarto? Ele falou assim, Sara, você tá doida? Porque aqui você tá de frente pro mar, você vai acordar e ver o mar, né, do Caribe na hora que você levantar e tal. Eu falei assim, mas eu senti muito insegura aqui nesse quarto, não sei. Esse quarto aqui não tá aconchegante, eu achei muito esquisito esse quarto. E aí, gente, a gente pediu pra trocar por um outro quarto. E na verdade era um quarto mais simples, um quarto interno e tal. E aí, a partir do segundo dia que eu me senti mesmo bem naquela hospedagem. Olha só como que são as coisas, né, gente? O que é conforto para cada pessoa. O que é conforto para você, o que é localização para você e até a localização do quarto, né? Porque ele naquele caso era isso. Então esse é outro exemplo, né? Que é bom pra gente poder pensar no que a gente realmente gosta e faz questão. O terceiro exemplo foi lá na Europa, que a gente já foi, né? A gente já foi algumas vezes. Quando a gente foi para Florença da primeira vez, a gente ficou num Airbnb numa cidade próxima de Florença, chama Scenditi, que é bem na área tipo metropolitana de Florença. E aí era um apartamento, uma gracinha, e foi um apartamento ótimo. A gente tinha lugar para pôr o carro, porque a gente sempre gosta de alugar carro nas viagens, e a gente sempre pegava um trem para ir pro centro de Florença. Foi ótimo, a gente sentiu assim que a gente era morador lá da Itália, porque a gente estava num lugar que tinha supermercado perto, era fora da zona turística da cidade, né, de Florença. E foi uma das melhores experiências que a gente teve no Airbnb em termos de experiência cultural. E na segunda vez agora que a gente foi para Florença junto com a nossa família, a gente já ficou no Airbnb lá no centro histórico mesmo de Florença, uma casa linda que parecia que a gente era morador de Florença, assim, nos séculos passados. E muito confortável. Então, gente, é aí que eu trago para vocês os contrapontos da questão da hospedagem, né? Eu falei aqui de três exemplos, de Orlando, de Cancún, da Europa. E a gente tem a oportunidade, por exemplo, né? Eu tenho certeza que vocês já tiveram a oportunidade de ficar em resorts no Nordeste, né? Lá em Cusco, quando a gente foi pro Peru, a gente ficou num hotel muito a cara do Peru lá em Cusco e tal. Mas aí você precisa pensar, para você aí que tá pensando na questão da hospedagem nas suas viagens, o que é conforto para você? O que é importante nessa viagem que merece realmente seu investimento, né? O que você tá planejando para essa viagem? E também para a pessoa que vai viajar com você. Porque às vezes você tem um padrão ali aceitável, né, de conforto e de hospedagem, que a pessoa que vai viajar com você, talvez ela seja mais exigente ou menos exigente. E você precisa alinhar isso com a pessoa que está viajando com você, né? Então, o que você precisa pensar, então, quando você vai escolher uma hospedagem, para que ela seja realmente confortável para você, mas que ela também seja econômica, né? Como aliar, então, a questão da economia com o conforto nas suas viagens? Isso é uma questão muito individual, mas que você pode ter alguns sinais do que é importante para você. E a gente vai falar também aqui de algumas estratégias que eu uso para poder economizar nas minhas viagens, e aí a gente vai arrematar toda essa reflexão. Olha só, gente, uma coisa que a gente não pode abrir mão de forma alguma nas nossas viagens, né? Para que a gente possa economizar nas nossas viagens, é a questão mesmo da localização da nossa hospedagem, né? Porque às vezes você pensa assim, tá, eu vou conseguir um hotel
ou que seja um Airbnb e tal, fora da área turística ali da cidade, né? Mas aí você vai, por exemplo, perder um tempo enorme para poder ir para os lugares ali na sua viagem. E você vai perder tempo, e tempo, gente, quando você tá principalmente fazendo uma viagem internacional, tempo é dinheiro, né? Então você tá ali perdendo tempo numa moeda muito forte. Então, essa questão da localização é uma coisa que você precisa sempre levar em conta, né? Em alguns lugares do mundo, às vezes a localização é mais importante do que o conforto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a gente ficou num hotel em Roma, muito bem localizado, pertinho de tudo, do Coliseu, da Fontana di Trevi, tudo ali, Trevi, não é Trevi, né, gente? Tudo ali muito perto. Mas era um hotel que o quarto era bem pequenininho, era um hotel antigo, o café da manhã dele era maravilhoso, mas a gente andou tudo a pé, a gente fez tudo a pé nessa viagem. Então, ele foi um hotel que foi um custo-benefício muito interessante pra gente nessa viagem. Então, tá vendo? Você precisa pensar na localização do seu hotel, da sua hospedagem, porque senão você vai gastar com Uber, senão você vai gastar a perna sua mesmo, né? Você, às vezes, naquela viagem, você pode deixar de estar fazendo, às vezes, 4, 5 atrações para fazer menos atrações, porque você está demandando muito tempo de ir para de um lugar para o outro. Então, isso, tempo também, quando você está viajando, é dinheiro. Então, você precisa preocupar com essa questão de tempo nas suas viagens. Como que você otimiza seu tempo? Não só otimiza o dinheiro, porque uma coisa está completamente ligada à outra. Outra coisa, qual o sistema de alimentação ali da sua hospedagem? Porque, às vezes, você está pagando ali um sistema de alimentação na sua viagem que você não vai usufruir. Por exemplo, vamos supor que você tem aí um perfil que gosta de conhecer vários lugares diferentes durante a sua viagem. E aí você vai e fica preso ali num resort porque você tem que usufruir do sistema de alimentação que você pagou. E isso te frustra porque você está deixando de fazer várias coisas, porque você fica naquele dilema entre eu devo aproveitar o que eu paguei aqui nesse hotel ou eu vou aproveitar mais a minha viagem e conhecer lugares diferentes, né? Então, a gente precisa pensar muito nisso, né? E hoje, inclusive, tem hotéis que nem tem sistema de alimentação exatamente por conta disso, né? A gente vai ficar num hotel agora na nossa próxima viagem, que a gente vai para Curaçao, daqui 15 dias mais ou menos, viu, gente? É bom para vocês poderem se programar para acompanhar a nossa viagem. E a gente vai ficar lá num hotel que não tem sistema de alimentação. Tem se você quiser como opcional. Porque é um lugar, gente, que cada dia a gente quer ir para um lugar diferente. Então, para que você vai pagar uma alimentação para isso, né? Então, uma coisa que você precisa pensar também. Se você também quer ter uma experiência mais autêntica na sua viagem, uma experiência mais cultural na sua viagem, uma coisa que te ajuda muito a economizar é você também alugar um apartamento, alugar uma casa, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de como que a gente já economizou nesse sentido. Quando a gente fez essa última viagem para a Europa, né, com a minha mãe, com a minha sogra, a gente ficou em 2 apartamentos alugados, tanto em Milão quanto em Florença, e eu vou falar para vocês, a gente economizou mais de 70% da nossa viagem. Em Milão, a gente economizou 75% em hospedagem. Vou contar para vocês a conta. A gente fez um orçamento de um hotel naquela mesma região, que a gente ficou numa região muito central em Milão. A gente pagaria para nós 4 R$ 10.900. E a gente pagou nesse Airbnb, né, para nós 4 R$ 2.700. Ou seja, a gente economizou mais de R$ 8.000 na nossa viagem, porque a gente fez essa opção. E com certeza uma opção muito mais autêntica, né? Porque você tá ali vivendo como morador daquele destino. Isso te ajuda muito a economizar. E foi a mesma coisa que a gente fez em Florença, né? A gente fez um orçamento de hotel ali na região. A gente pagaria em torno de R$ 4.300 e no final a gente pagou R$ 1.089, né? A gente economizou aí R$ 3.000 só nessa hospedagem em Florença. Então, olha só, você precisa sempre fazer esse comparativo do hotel com o apartamento. É lógico que em algumas situações você vai falar assim, não, tá valendo a pena mais eu ficar no apartamento.
Mas você precisa comparar essas opções. E se você quer ter uma experiência mais autêntica, se você quer estar ali na viagem para ter uma imersão cultural, isso pode ser uma grande opção para você, né? Porque você vai estar vivendo ali exatamente como um morador daquele destino. E isso faz toda a diferença, né? E você também precisa analisar a questão da comodidade que você quer na sua viagem, né? Se aquela comodidade também é importante na sua viagem ou se ela é dispensável. Não sei se vocês já fizeram viagens assim, por exemplo, que você vai sair muito cedo do hotel, que você vai fazer vários passeios, que você inclusive vai perder o café da manhã, né? Eu já fiz muito isso, de fazer essa análise mesmo. Será que convém, né? Precisa pagar aquela hospedagem com café da manhã, que é mais cara, se eu não vou usufruir daquele benefício, né? Ou às vezes você quer ir para uma hospedagem, mas você quer conhecer, por exemplo, os cafés que tem naquela cidade, os restaurantes daquela cidade, e você quer fazer uma experiência assim, cada dia num café diferente. Olha só, por exemplo, você está numa cidade lá igual Paris. Olha só que interessante você, né, conhecer o que a cidade te oferece, né? Então você sempre tem que fazer essas análises, né? E ver, então, o perfil da viagem, o perfil do viajante, né? Se aquela hospedagem precisa agregar muito como experiência na sua viagem ou se ela é apenas um lugar para você descansar e dormir. A gente confunde muito isso, gente. Eu vejo isso muito nos roteiros prontos. As pessoas pagando por uma hospedagem, às vezes, de luxo, pagando por uma hospedagem, um hotel lá, às vezes 4, 5 estrelas naquela viagem, o que agrega muito custo naquele roteiro pronto, que às vezes você compra, e a pessoa não teve tempo nenhum de usufruir nada daquilo. Ela só chegou tarde, cansado, dormiu, né, e não usufruiu de tudo que aquele lugar oferecia. Sendo que ela poderia, por exemplo, ficar numa hospedagem com valor muito mais econômico, tendo conforto dentro do que ela precisa, que é a questão, né, do quarto, do chuveiro e assim por diante, e não tá jogando dinheiro fora, né? Eu vejo as pessoas jogando muito dinheiro fora nessa questão, quando elas compram as viagens prontas, porque às vezes ela não tem nem opção de escolher a hospedagem, né? A hospedagem é de um padrão X que ela não teve a oportunidade de escolher, e às vezes ela nem sabe exatamente qual é aquela hospedagem e vai sem saber, e vai às vezes pagando muito além do que deveria pagar. E algumas estratégias que você pode utilizar na hora de fazer a reserva da sua hospedagem para você economizar, né? Existe hoje, gente, até hospedagem gratuita, né? Por exemplo, o Couchsurfing, que você pode se hospedar de forma gratuita, pode hospedar trocando por trabalho, mas aqui não é tanto o nosso perfil, né? Mas você pode, por exemplo, usar pontos na hora de reservar suas viagens. Você pode pagar com dinheiro e acumular milhas para viajar numa próxima oportunidade, né? Você pode olhar ali a política daquela tarifa e escolher uma tarifa que é mais econômica porque não te agrega alguma coisa na tarifa mais cara, né? Você pode verificar, inclusive, essa questão se vale a pena estar ou não com café da manhã naquela hospedagem sua, né? Como eu disse, a gente fez uma viagem recente para o Chile e nessa viagem no Chile não adiantava, porque a gente não ia aproveitar o café da manhã na viagem, né? Então, será que não vale a pena pensar nisso na hora mesmo, né, de escolher a sua hospedagem? E sempre comparar, gente. Uma coisa que eu sempre comparo e que dá muita diferença de preço é você, igual uma pessoa perguntou aqui sobre o Booking, é você olhar o preço daquela hospedagem tanto no site quanto no aplicativo daquele programa, por exemplo, do Booking, que dá muita diferença no custo. Então é sempre comparar preço, mesmo na mesma loja, você comparar em diversos canais de acesso daquela loja, daquela plataforma de vendas, né? E sempre considerar essa questão também de alugar, né? Às vezes uma casa, um apartamento na sua viagem, especialmente internacional. A gente já ficou em lugares muito confortáveis, economizando muito na nossa hospedagem e tendo uma experiência realmente autêntica de morador mesmo daquele destino, né? E sentindo como que é, né, viver naquele lugar, né? Como eu disse, a gente já ficou isso em vários lugares, a gente já ficou em Airbnb em Portugal, na França não, e na Itália várias vezes, a gente já ficou lá na Costa Amalfitana, já ficou em Roma 2 vezes, em Milão, Florença. A gente já, oi, tudo bem?
A gente já teve essa experiência de alugar imóvel e foi muito bom e valeu muito a pena. E a gente vai viver essa experiência agora de novo. A gente vai viajar, a gente vai para Aruba e Curaçao e a gente vai ficar nesse tipo de hospedagem. O custo é um custo muito interessante, com uma economia muito interessante. E quando eu comparei assim com as hospedagens normais lá dos destinos, assim, vale muito a pena. E eu vou mostrar tudo para vocês nessa viagem, para você ver, falar assim, ó, vale muito a pena fazer essas escolhas. Então, gente, resumindo aqui, né, a nossa live de hoje, o que você precisa pensar? Você precisa pensar o que é conforto para você. Né? Você não pagar por um conforto desnecessário. Você pensar o que é ali o conforto para você e para a pessoa que vai viajar com você, se você vai viajar com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, o que é realmente necessário para que você não jogue dinheiro fora, que é o que eu mais vejo as pessoas fazendo e o que eu já fiz várias vezes, de contratar às vezes uma hospedagem muito além do necessário para aquela viagem. Então, pensando em tudo isso que a gente falou, né? O que você quer, utilizar essas estratégias que você pode utilizar para, inclusive, reduzir muito o custo da sua hospedagem, até zerar o custo da sua hospedagem, né? Utilizando pontos, por exemplo, olhando as políticas da tarifa, fazendo negociação direto com os meios de hospedagem. A gente faz isso também, de não só olhar nos sites, mas tentar negociar no próprio destino, ali naquela própria hospedagem. E tudo isso, no final, faz muita diferença. Eu tenho certeza que você vai viajar muito. Não só a viagem dos sonhos, mas viagens menores, viagens a trabalho, você vai conseguir economizar muito. E economizar, gente, otimizar, né, na verdade, porque como eu disse, a palavra economizar, às vezes ela vem junto com ela, assim, uma percepção de que vai perder a qualidade, mas não é isso, né? Você vai otimizar seus gastos para que você possa viajar mais. E você possa, inclusive, escolher experiências de luxo que você pode colocar dentro da sua viagem, né? Porque às vezes você não precisa gastar tanto com o hotel naquele ponto ali do seu roteiro, mas você quer ter uma experiência muito legal, às vezes de um restaurante, né, top que tem naquele destino, ou uma experiência mesmo, às vezes cultural, ou de algum hobby que você tenha, e você vai poder usufruir daquela experiência porque você soube dosar e equilibrar cada item da sua viagem e colocando o dinheiro que você quer e em cada item de acordo com a sua prioridade, né? O que é valor para você. Então isso faz toda a diferença. Gente, então é isso, né? Quem chegou agora mais no finalzinho, eu vou deixar a live gravada para você poder assistir. Inclusive, né, eu já coloquei lá no link da bio o link para quem quiser, né, entrar na lista de espera para minha próxima turma do curso, né? O curso Meu Próximo Carimbo, onde eu ensino você a organizar toda a sua viagem, inclusive viagens internacionais, né, em 8 passos, otimizando custos, né, em todas as etapas da sua viagem. E toda semana a gente vai ter bate-papo aqui sobre um assunto diferente que vai te ajudar a se aproximar mais do seu sonho de viagem, realizar mais viagens e ter uma otimização maior do seu tempo e do seu dinheiro nas suas viagens. Então, gente, foi um prazer estar com vocês. As lives na hora do almoço são curtas para você aproveitar aí realmente o tempo do seu almoço. Eu sei que você trabalha muito, que tá aí muito apertado e que tirou esse tempinho para poder investir no seu sonho. Então é muito bom estar aqui com vocês. Muitas pessoas passaram por aqui hoje. Viu, gente? Então um ótimo dia para vocês. Obrigada pela presença. Obrigada, Euzinha, sempre presente. Euzinha tá arrasando nas estratégias de viagem, tá colocando em prática, tá aprendendo muito. Uma aluna super dedicada que eu tenho certeza que vai ter muitos resultados nas viagens todas aqui de agora pra frente. Beleza, gente? Ótimo restinho de semana pra vocês e continuo com vocês aqui na próxima semana com outros temas, né? Vou postar a live aqui, vocês encaminham também para as pessoas que vocês querem que tenham acesso a esse conteúdo aqui. E na semana que vem a gente volta com novos assuntos. Se quiser só mandar também sugestão de temas. Um beijo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, apaixonados por viagens! Isso aí, aproveitar todas as oportunidades.